Pessoal, é Pastor Fernandinho. Eu venho trazer uma palavra de Deus para a gente hoje, com o tema Não Seja um Profissional. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Lá em Amós capítulo 5, a partir do verso 21 ao 24, diz assim: Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Deus vai falando através da boca do profeta. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal. Isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras, ou seja, das suas harpas. Em vez disso, Deus vai falando aqui: corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E lá em Apocalipse 3, 19 e 20, Jesus vai falando através de João o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, não adianta ser líder, pastor de igreja, tanto de igreja pequena, tanto de igreja maior, em números de pessoas, tá? E você passar pelo lado da ovelha e você não cumprimentar ela. Não adianta você ir para o púlpito da sua igreja, certo? Cobrar os irmãos, né? Você prega a palavra e você não vive. Você, talvez eu e você, e muitos de nós, né, de todas as denominações evangélicas, tem que tomar muito cuidado, que a gente fala muito, né, do dom, do talento, e às vezes a gente acaba fazendo as coisas dentro do nosso talento e dentro do nosso dom, e nós esquecemos o Espírito Santo e não deixamos o Espírito Santo falar mais. Eu sei de coisas que acontecem no nosso meio, por exemplo, de pessoas não poderem cantar mais em certas e determinadas igrejas porque não tem aquele perfil de música mais lá. Isso é o que? Não pode se cantar uma música mais antiga, mas pode-se cantar uma música atual, falando, né, que temos que cantar na presença do inimigo. Isso é uma coisa ridícula. A música já está totalmente equivocada. Umas músicas antigas que falavam e cantam a respeito do amor a Deus, do amor a Cristo, só porque não tem um repertório que certos e determinados lugares querem ter, não pode ser cantado mais. Por quê? Porque tem que ser a igreja da hora. Nós temos que ser a igreja da Bíblia. É muito diferente ser da igreja do momento, da igreja da cidade, da igreja, né, que faz a vontade, né, sua, né, não é de Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo. Deus odeia essas reuniões solenes. Ele está aborrecido, né, de pessoas, líderes de igreja, tratarem mal os membros da igreja, tratam como se fossem seus empregados. Eu acho que a igreja, né, o pastor é dono da igreja e os membros da igreja são seus subordinados. Infelizmente, em muitos lugares são assim, aonde, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado para o dízimo não virar mensalidade, certo? O louvor e a adoração não virar, sabe o quê? Não virar música, como diz aqui no texto. E a palavra de Deus, a pregação, não virá, sabe o que? Uma palestra de coach, certo? É o que muitos lugares têm aí feito, né? Muitos líderes terem feito assim, trabalhando assim, sem a unção, sem a direção do Espírito Santo, vai fazendo as coisas tudo tecnicamente, profissionalmente, e Deus está falando assim: ó, eu não estou no meio de vocês aí não, vocês estão cantando, mas não está passando do teto, eu não estou ouvindo vocês, eu não estou nesse lugar, eu não estou habitando no meio de vocês, porque vocês estão cantando, para quê? Sabe para quê? Para agradar vocês mesmos, e não o meu coração e minha presença. Então Deus, né, quando você começa a ser um profissional e querer ser o dono do local, dono da igreja, o dono da igreja é Cristo, Ele é o cabeça, e você começa, né, querer glória para você, ao invés de dar glória para Jesus, a igreja vai se tornando uma igreja fria, apática, aonde a autoridade são as pessoas, né, os líderes da igreja, e não o Espírito Santo, e não Jesus Cristo, e não Deus. Então o apóstolo João vai falando assim, ó: eis que estou à porta e bato. Do quê? Do seu coração. Por quê? Porque ele está querendo
entrar no seu coração, na sua vida, para Ele falar através de você e não falar aquilo que você quer. Que tem muita gente que chama aí o irmão de ladrão porque não dá dízimo, certo? Mas não ajuda o pobre coitado, certo? Quando precisa de ajuda, quando está passando necessidade. É muito fácil subir num púlpito e chamar o de ladrão do que enfiar a mão no bolso e ajudar aquele que está passando necessidade. Gente, ó, é tanta coisa ridícula que acontece, de gente que a gente conhece, sabe o quê? De falar assim, ó, vamos chamar o fulano de tal, né, que é o popstar da pregação, né, fulano de tal, ciclano, eu não vou citar os nomes aqui, porque são homens de Deus, pregam muito bem, né, no nosso meio batista, presbiteriano, né, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas se utilizar deles para poder garinhar membros para a sua igreja, para poder fazer um volume de dinheiro maior para a sua congregação, isso é proselitismo. Isso sim é querer pegar membros de outra igreja de uma maneira totalmente errada. Mas agora, membros da sua igreja que querem ir para outra denominação ou ir para outra congregação onde o pastor está cuidando delas, e você que é líder ou pastor fala mal da pessoa, é você que está errado. Porque você não está fazendo um bom trabalho como pastor, que deve ter cheiro de ovelha e cuidar bem daqueles que Cristo colocou para você cuidar. Então a pessoa sai aborrecida às vezes daquela congregação ou daquele local, sabe por quê? Porque o pastor está cheio da unção dele e não da unção do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, eu quero encerrar dizendo o seguinte, em 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus, Deus, Ele te quer pelo completo, certo? Você depender dele completamente, você se entregar completamente a ele em adoração, em amor, em cuidado uns com os outros, em respeito. Você pode ser um bom palestrante, certo? Um grande tocador de instrumentos da igreja, mas às vezes você está fora da visão do plano de Deus. Jesus já era para ter voltado e tem muita gente às vezes brigando no nosso meio por título, posição, certo? E inventando moda e pessoas da igreja sendo feridas, né? Feridas em nome de Deus, né? Infelizmente, estão chateadas no meio religioso, porque às vezes tem gente que só fala, mas não cuida. Então é isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe de uma maneira assim, muito especial, uma palavra dura, mas eu precisava fazer esse desabafo, porque Deus mandou eu falar. Em nome de Jesus, amém.